Obrigado, obrigado, amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado pela noite que nós temos. Obrigado, Senhor, por nos capacitar, por cuidar de cada um de nós. Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos, amigos, conhecidos, visitantes, diante do Senhor nesse momento. E Pai, eu quero confessar para o Senhor que quando cantamos, quando tudo está abalado, nunca estive mais feliz, é algo difícil de se cantar. Pai, o Senhor sabe como nós somos, o Senhor nos conhece, sabe das nossas limitações, mas nós, quando cantamos isso, Senhor, em momentos difíceis, cantamos isso sabendo que o dia chegará, aonde nós estamos já cantando profeticamente, que nós somos felizes em Cristo Jesus. E no meio da dificuldade, Senhor, nós ainda levantamos nossas mãos, adorando o Senhor, confessando a nossa esperança em Ti, confiando no Senhor, que é o nosso Salvador, que é o nosso provedor, aquele que realmente luta as nossas batalhas, nos protege, nos defende, nos ensina e caminha conosco até, inclusive, pelo vale da sombra da morte. Pai, nós queremos abrir os nossos corações para a Sua palavra hoje. Pedimos que o Senhor ministre a cada um de nós no ponto de necessidade, nesse ponto de encontro, para que a gente possa ouvir a Tua voz, ver o Senhor, perceber o Senhor e seguir o Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, maravilha. Gente, normalmente quando a gente está sentando, a gente se distrai um pouquinho, né? Mas deixa eu falar para vocês o seguinte, nós tínhamos antigamente policiais fortemente armados aqui em volta da igreja, né? Mas havia um custo para a nossa igreja fazer isso. Então o que nós temos? Nós temos alguns policiais aqui da nossa igreja que se voluntariaram para nos ajudar na segurança. Fortemente armados, não. É só um detalhe, né? Mas nós ainda precisamos de mais algumas pessoas. Não precisa vir fortemente armado, tá? Basta você se apresentar e dizer assim, olha, eu gostaria de ajudar na proteção, obrigado Alan, na proteção da igreja, né? E você vai receber então um radinho, um jaleco de tiro-alvo, né? Vai ter uma marca assim bem, né? Para a gente poder jogar você para as piranhas e o resto passa, né? Então é uma área de voluntariado super tranquilo de você se oferecer, né? Caio está rindo ali, cara, você é mais que bem-vindo para estar lá na frente com um alvo assim no peito e nas costas, né? E aí a gente joga você, né? Mas não, gente, é simplesmente para que as pessoas que são mal intencionadas, elas saibam que tem alguém olhando. E quando tem alguém olhando, eles preferem ir para um lugar que não estão olhando, tá? Então, por gentileza, ofereça-se na igreja. Não é simplesmente você trazer dízimos e ofertas, né? Apesar que alguns não gostam disso, né? Mas você pode, sim, além de dízimos e ofertas, você pode trazer a sua pessoa para servir a igreja. Então, está aí dado o recado, né? Se você desejar participar, deixa o seu nome lá, tá bom? E se você disser que é contra, deixa o teu nome lá também, que a gente te deixa isolado, senão te protege também, quando acontecer alguma coisa, né? Pastor vingativo, né? Pastor alemão é assim, né? Mas, gente, mês passado a gente encerrou uma série que eu gostei demais, né? Espero que vocês tenham curtido. Alguém lembra do nome da série? Quando Deus me deixou, né? Eu estou trazendo uma nova série agora e fala sobre os inimigos do coração. São 4 inimigos do coração e não são os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas são inimigos que a gente tem que prestar bem atenção, prestar atenção bem de perto, porque são emoções que a gente sente. E eu quero falar com você a respeito dessas emoções que a gente carrega, e a vida vai trazendo para nós várias experiências, e essas experiências projetam sobre nós algumas sensações, e essas sensações entram no coração, e não é simplesmente uma informação que a gente recebe um impacto na nossa vida, e isso nos afeta, isso marca a gente. Uma informação não marca, mas uma
emoção, uma experiência, marca. Tira a mão dela, Fernando. Não aguento. Tirou a barba por quê? Nossa, adoro isso. Mas é uma emoção que você está sentindo agora, e marca, né? Não é só uma informação, é uma emoção. Edson, aguente, tá? Não tem o que fazer, né? Deus ajude. Eu passei pela mesma coisa. E a gente acha que a nossa esposa, jogou a nossa filha, sabe? Eu fiquei com ódio da minha esposa, desculpe. Porque quando o Leandro se aproximou da minha filha, eu queria matar ele. Só matar. Ele chegou com um joelho todo enfaixado e estava de pós-cirúrgico, né, tal, se acidentou de moto. E aí veio lá pedir a mão da minha donzela, da minha princesa. E pediu para namorar a minha filha. E eu só olhei assim para ele e falei: se você avançar o sinal na minha filha, o teu outro joelho, né, você já está entendendo o que vai acontecer com o teu outro joelho. Você vai voltar para o hospital e vai ficar com os 2 joelhos necessitando operação, né? E assim eu dei as boas-vindas para o Leandro na minha família, né? Então o Edson deve estar ameaçando com algum processo jurídico, alguma coisa assim, né? De alguma forma a gente dá uma ameaça, né? O Kleber tem 2 filhas, um ele vai oferecer em sacrifício ao Senhor, né? E o outro ele vai dar um tiro para ver se ressuscita, e esse é o escolhido de Deus, né? Então, e assim vai indo, né? A gente vai protegendo as filhas do jeito que pode, até não dar mais. Mas emoções tocam a gente. Quando você ouve a informação, fumar faz mal à saúde, você, é verdade, faz mal para a saúde, mas eu vou morrer sem saúde e você vai morrer cheio de saúde. Qual é a diferença? Até que você experimente os malefícios de fato na sua saúde. Aí você vai ser marcado. Por que é que eu fiz o que eu fiz? E aí a gente carrega essas emoções por toda a nossa vida. O atleticano deve estar sofrendo agora, né? Tanto que eu não sei por que vocês estão cheirando formol, sei lá, naftalina, essas coisas. Está um cheiro diferente aqui dentro, né? Mas parabéns aí para o Coxa, finalmente saiu de um jejum de quantos anos? Quantos anos? Eu nem lembro qual foi o último. 112, sei lá, né? Mas qual foi? Vocês que são coxa branca roxa, qual foi o último título? 5 anos atrás. Bons tempos que foi heptacampeão seguido, lembra? Não, vocês nem tinham nascido ainda, né? Mas é bom ter essas emoções, né? Marca a gente. A gente sofre com algumas coisas, a gente vibra com algumas coisas, e assim a nossa vida vai sendo formatada. Mas tem algumas coisas que a gente vai jogando dentro desse caldeirão de emoções, e às vezes as emoções são meio ruins, e você vai que nem aquela bruxa mexendo naquele caldeirão, né? E você começa a providenciar certas armadilhas e certas vinganças, pelo menos na sua mente, né? Você prepara toda uma emboscada emocional, você imagina aquela pessoa falar isso para você, daí você vai falar isso, daí ela vai falar aquilo, daí eu vou falar mais isso, aí ela vai falar aquilo, daí eu vou falar mais isso, e aí ela vai ver, não sei o quê, e você vai se corroendo com aquelas emoções, e você tem tudo desenhado dentro de você, mas você sofre, você carrega uma carga gigantesca, e você vive todo dia remoendo as coisas naquele caldeirão dentro do teu coração. Porque as informações param aqui, mas quando a experiência chega aqui no coração, a coisa muda. A sensação muda e a gente olha para Deus de uma maneira diferente, ou a gente nem quer mais olhar para Deus porque acha que Ele é o culpado. E a gente começa então a viver as emoções de uma maneira muito intensa, às vezes distorcidas, e quase 90% das vezes é fora de proporção aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivenciando. Quando você quem de vocês tem um jardim, por exemplo, em casa? Quem mora em casa ainda tem essa, né? E você tem uma árvore frutífera. Antigamente a gente tinha uma árvore, uma pereira em casa.
E a gente não dava conta de comer as peras. E era... Na minha casa, quando eu era solteiro, tá? Não é tudo assim em torno de você, Cris. Poxa, qual é a árvore que você quer que eu diga? A que eu quiser, eu já estava fazendo a que eu queria. Ela tenta me corrigir na minha mensagem. Já mexeu aqui na presença do moço. E era pera, era uma árvore gigante. E caía pera. E não dava conta de comer pera. E a pera nem era tão boa. Então, apodrecia e tinha que ficar catando pera. E cata a pera, porque ela fede, começa a cheirar, junta bicho, junta mosca, mosquitinho. Aí você tem que juntar. Aí você vai lá e junta, joga fora. No dia seguinte, o vento soprou, a chuva caiu mais fruta no chão. Você vai lá e junta as frutas do chão e vai lá e põe no lugar. E daqui a pouco você para de juntar as frutas e você desiste, cansa e está cheio de pera de novo no chão. Aí ano que vem chega e vem a estação da pera de novo e você começa a juntar e separa e joga para o lado e junta, joga para o lado. Aí você cansa, vem o próximo ano, a estação de pera, e você lida desse jeito com as tuas emoções. Você lida desse jeito com aquilo que você faz todo dia, faz todo ano. Ao invés de você pegar e cortar aquele maldito pé de pera, que finalmente meu pai um dia cortou, e nunca mais tivemos problema com pera. Mas nós tentamos fazer a mesma coisa com as nossas atitudes, com as nossas emoções. A gente tenta juntar as coisas que a gente põe para fora. E passa mais um momento, vai lá e vem uma coisa para fora. E aí você tem aqui um vaso horrível, que eu esqueci o meu em casa, peguei aqui na igreja. Aí você tem um monte de coisa aqui dentro. E aí você pega, está numa relação... E vem coisa para fora. Aí você, puxa, desculpa, eu não devia ter falado assim com você, eu não devia ter te batido, não devia ter te xingado, não devia ter bloqueado você no WhatsApp. Eu não devia ter feito isso. E passa 2, 3 dias, aí você, ai meu Deus, eu fiz isso de novo. Aí você vai lá e tem que pedir desculpas tudo de novo, e você começa a ter que administrar todas as vezes que o fruto cai da sua árvore, da sua boca, das suas ações, das suas atitudes. E você entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, e fica saindo coisa de você, e você tenta lá remediar, você tenta consertar, você tenta pedir desculpas, e você está sempre administrando, ao invés de jogar tudo fora de uma vez por todas. Não sei onde pôr isso aqui, faz de conta que eu joguei fora, né? Está feito o exemplo. Mas a gente fica administrando as coisas que a gente faz. Em vez de cortar o pé de pera, a gente fica juntando a pera. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a pera continua caindo. E a gente fica tratando os sintomas, a gente fica tratando as consequências, ao invés de tratar a causa. E a nossa intenção nessa série é mostrar para a gente as coisas que são inimigas do coração. E quando a gente tem essas atitudes, e a gente começa a perceber que, bom, se eu agir desse jeito no trabalho, cara, não vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu controlo, eu tento preservar, eu tento segurar, para não deixar mostrar o que tem aqui dentro. Eu seguro, administro, alguém faz uma coisa no trabalho, eu consigo me controlar um pouquinho ali, tal, dou um miguezinho, tal. Mas aqui dentro a coisa está fervendo, está borbulhando. E as situações do dia a dia a gente administra, a gente tenta controlar, a gente tenta
criar métodos e regras para que a gente conte até 10 antes de falar alguma coisa. A gente cria estratégias para a gente proteger e conter aquilo que está aqui dentro. Mas daí a gente chega em casa, o cadeado de segurança, a trava de segurança solta, cai, e aí vem todo o lixo, toda a raiva, tudo que a gente acumulou durante os dias. Em casa, a gente diz, em casa vai ter que me perdoar. Em casa eu sou o que eu sou. E aí, arrebenta. E aí, briga. E aí, estoura. Porque em casa você não cria as regras para contenção de quem você é. Você acaba expondo tudo aquilo que está dentro de você. Toda a tua frustração acaba saindo dentro de casa. E eu falando esses dias atrás, com a Ju e com o Ali, né, que foram lá em casa, levaram pizza, levaram vinho, foi sensacional. Olha, sempre bem-vindos, tá? Sempre bem-vindos. E a gente estava conversando sobre isso, de como é interessante você tenta se policiar na sociedade, no trabalho, né, onde você frequenta socialmente, mas em casa a gente trata mal o filho, a gente trata mal a esposa, né? A esposa trata mal o marido, é impressionante, né? É de chorar, gente. Não, Jesus vai pegar a crise hoje. Mas em casa é onde a gente mais devia tratar bem. Em casa é o lugar onde a gente mais deve trazer respeito, carinho, amor. Porque são as pessoas mais importantes na nossa casa, na nossa vida. Mas não sei por que algo torto dentro de nós, ou pelo menos com exceção do Marcão, da Eliane, claro, né? Que nunca brigaram, não aguento mais isso, né? Vocês vão sair da nossa igreja quando? Só aparece Noé, condena todo mundo. Todo mundo se descondena. Mas a gente trata de um jeito errado as pessoas mais importantes à nossa volta. A gente age de um jeito errado. Porque tem coisas, tem emoções dentro da gente que nós não soubemos ainda discernir e lidar com as coisas até o momento. Então, existem muitas igrejas, muitas pessoas, muitas famílias que criam regras para controlar você, para fazer com que você não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, porque senão você pode fazer aquilo. E você cria regras, você cria estratégias, mas você nunca cortou o pé de pera. Os fariseus, por exemplo, e Jesus vai lá no ponto e diz o seguinte em Mateus 15, a respeito de uma tradição doce. Eu sei que não está na lista aí, tá? Mas é só para uma abertura para aquilo que eu ainda vou falar. Isso aqui é uma introdução. Mateus 15, os fariseus chegaram para Jesus e ficaram irritados, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. É estranho, né? É no mínimo educado, né, lavar as mãos. Só que os fariseus diziam: vocês não lavam as mãos, e por causa disso, vocês podem ser pessoas contaminadas. Vocês podem estar colocando coisas ruins, superstição religiosa, de que você pode estar ingerindo coisas espiritualmente nocivas para você, onde o diabo pode influenciar você assim, 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 assim. Era uma tradição baseada em superstição. E Jesus traz algo que vai na causa. Os fariseus tentando contornar as coisas com regras, fazer com que as pessoas se comportassem de um certo modo, e aquilo era importante para eles, e se você não fizesse daquele jeito, incomodava a religião deles. Então Jesus disse: não é aquilo que entra pela boca que contamina o homem. Vocês precisam entender que o que entra pela boca
sai por um lugar, chique, né? Sai por um lugar escuso. No meio tem a palavra. Viu? Faz um negrito lá no escuso, né? Gostei, essa eu inventei agora. Passou, eu sou. E você tem Jesus falando sobre, mas o que sai da sua boca, o que está lá dentro e vem para fora, é isso que contamina o coração do homem, é isso que faz mal. Então, comecem a lavar as mãos, não faz a menor diferença, espiritualmente falando. Mas o que você põe para fora, denuncia a toxicidade que você tem dentro do teu coração. Denuncia, é isso que faz mal. Então, criar regras, põe a calça comprida, não depile as pernas, nem o sovaco, nem isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Isso não protege a pessoa. Eu estava uma vez na fazenda do meu sogro, e o caseiro, que não está mais lá, ele era da congregação, e tem gente da congregação que é nota 10, mas tem gente que não é, né? E aí esse cara era um deles. Ele chega para mim e fala assim, não, porque televisão, não sei o que, tal, não pode, não sei o que, tal, não sei o que, e fala porque você faz, tem coisas erradas lá, que você vê coisa errada, não sei o que, tal, tá bom? Passa mais um tempinho, daí ele começa a xingar, mas começa a xingar uma turma lá, são tudo uns... Deu? E tudo isso você aprende sem ver televisão? Aí ele... né, pastor? Pois é. Adianta não ver televisão e ficar xingando todo mundo? Será que é isso que Deus quer? Né? Então, a gente cria regras, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, e você cria estratégias para você não botar para fora aquilo que você está sentindo, não expor o que você pensa, não mostrar o que você está pensando daquela pessoa, você conta até 10, mas no fundo, lá dentro, você já está contaminado. E você não cortou o pé de pera. Você não tratou a causa dessas emoções. Em Mateus 15, 18 a 20, fala exatamente isso. As coisas que saem da nossa boca, saem do coração. E essas coisas é que as contaminam. Porque do coração vêm pensamentos impuros. Adultério, assassinato, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, difamação. Estas coisas é que contaminam o homem, porque elas estão lá dentro. As informações, elas não se comparam com as emoções que você tem. Não existe regra forte o suficiente para te purificar. Aquilo que está lá dentro precisa ser tratado. E nós vamos chegar nos 4 inimigos, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, que vão ser descortinados. E todos vocês, todos nós sabemos, conhecemos eles muito bem. Provérbios 4, 23 fala exatamente isso. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. Enquanto você ficar pensando em regras, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso catar a pera que caiu no chão, eu preciso cuidar com isso, eu preciso cuidar com aquilo, enquanto você não tiver um desespero, uma angústia maior do que a vergonha que você sente depois que sair, uma palavra ruim da sua boca, um tratamento ruim com a família, enquanto o desespero de mudança dentro de você não for maior do que a capacidade de você enfrentar a vergonha, você nunca vai ser mudado. Eu preciso ter um desespero para querer uma mudança aqui dentro, do que ter capacidade de ficar pedindo desculpas, capacidade de suportar a vergonha. A vergonha vai acompanhar você, mas você convive com ela, a gente vira cara de pau. A gente aprende até a
trazer as desculpas de uma maneira até às vezes ensaiada. É o meu jeito de ser, não é por mal. Meu filho, ele é assim mesmo, mas ele não tem essa intenção, ele não é ruim, no fundo não é ruim, é uma boa criança. Não é uma boa criança, é um capetinha. E precisa ser corrigido, precisa experimentar a disciplina do Senhor, não adianta, tem que. Mas a gente tem certas frases que nos desculpam e não tratam a causa, não tratam a raiz da situação. Tem sala para criança, tá, gente? Papai, tem uma salinha lá atrás. Isso. Lá atrás tem uma salinha para... O berçário está aberto, né? Tá aberto. Então, tá bom. Se puderem levar a criançada lá, seria bom. Então, quando o nosso desespero excede a nossa vergonha, somos candidatos à graça de Deus. A palavra central dos nossos 4 inimigos, que eu já vou falar para vocês, dos 4 inimigos do coração é dívida. Nós temos um assunto em comum, dívida. Quando você deve dinheiro, você sente um peso. E esse peso você carrega por onde você vai. Então, um dos 4 inimigos, vou te falar os 4 aqui. Os 4 inimigos que nós temos estão girando em torno da palavra dívida. Então, quando eu te devo alguma coisa, eu estou sentindo culpa. A culpa é um dos inimigos de Deus, do coração. Quando eu sinto que você me deve, eu sinto raiva. Quando eu sinto que eu me devo, é ganância. E quando eu sinto que Deus me deve, é inveja. E nós vamos desempacotar essas 4 realidades, essas 4 emoções do nosso dia a dia. Então, o que gira em torno dessas 4 coisas, desses 4 inimigos, é a palavra dívida. Se eu sinto culpa, é porque eu acho que eu devo alguma coisa para alguém. Vamos exemplificar aqui um pouquinho. Se, por exemplo, eu falei de uma maneira áspera com a minha esposa, isso aconteceu uma vez só. Falei com ela de uma maneira áspera. Passa um tempinho e eu peço desculpas, eu não devia ter falado desse jeito. Eu sinto que eu devo algo para ela. Eu tirei algo dela. Eu roubei algo dela. Eu roubei a dignidade dela. Eu roubei o respeito que ela merece. Eu arranquei isso dela. Então, eu sinto que eu roubei algo. Eu tenho uma dívida. Eu devo algo para a Cris. Eu devo desculpas. Eu preciso compensar. Então, eu sinto que é uma emoção. A culpa é uma emoção da qual eu preciso dar um jeito. Eu não consigo ficar convivendo com isso muito tempo. Então eu dou um jeito. Eu preciso compensar. E aqui eu começo então a juntar as peras. Eu peço, desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Passa um momento, tal, 2, 3 dias, um dia, uma hora. Desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Eu juntei a pera de novo, mas eu não tratei a causa ainda. Eu estou devendo algo para ela. Quem de vocês conhece a passagem que diz assim, guarde esse versículo aqui, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho, porque a gente usa isso direto, principalmente na adolescência. Então a culpa começa na dívida. Eu devo algo para alguém. Se eu, como marido, por exemplo, abandono a minha família, peço divórcio, caio fora, vou atrás de outra mulher, e eu
dou as costas para tudo e para todos. Não estou condenando você que já fez, eventualmente isso, mas é uma realidade, né? O que é que eu fiz? Eu roubei o pai dos meus filhos. Eu roubei o Natal dos meus filhos. Eu roubei a família da minha esposa. Eu roubei, talvez, a virgindade da minha esposa. Eu roubei. E o que é que eu faço, por exemplo, com a minha filha? Se ela chega para mim e diz, papai, por que você não ama mais a gente? Eu tento compensar de alguma forma, eu trago presentes, eu compro uma viagem, eu faço alguma coisa, levo para jantar, eu tento compensar. Estou sempre na posição de devedor. E eu começo então a criar mecanismos para juntar as peras, para começar a tentar compensar aquilo que eu falhei. E eu começo então a criar, eventualmente até filhos, com uma percepção errônea sobre materialismo, né? Tudo que toda vez que alguém me faz algum mal, eu preciso receber alguma coisa em troca. Vai ter que me dar uma joia. Eu quero isso, eu quero aquilo. E eu começo então a criar um ciclo vicioso, e eu começo a trazer uma formação distorcida para os meus próprios filhos. E é interessante se, por exemplo, o pai que trabalha demais, né, está sempre viajando, e às vezes acontece, né, conheço pais que viajam bastante, mas estão presentes na vida dos filhos. Mas às vezes nós nos tornamos ausentes na vida do filho ou da filha. E ao invés de eu pôr o meu filho na cama, dar boa noite para ele, ou fazer uma oração junto com ele, de repente eu não posso estar lá, não posso estar lá. O que eu faço? Eu me sinto culpado porque eu roubei dele esta paternidade. E eu vou lá e compro um presente, eu compro um brinquedo, eu faço algumas coisas para compensar, porque eu me sinto culpado, eu devo algo para alguém. A culpa me acompanha. Então, 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, a gente aprende o versículo, e o que a gente faz? Deus, eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso. Ai, me perdoe, eu não devia ter feito. Em nome de Jesus, amém. Em caso eu tenha feito alguma coisa que eu nem me lembro, eu peço perdão por isso também. Amém. E aí você sai da oração um pouquinho mais leve, porque a culpa pesa. A gente se sente pesado, e a gente tira a culpa dos nossos ombros, a gente tenta tirar essa culpa do coração, e a gente acha até que Deus estava meio bicudo assim, porque você me ofendeu, e agora se pediu desculpa, eu estou um pouquinho mais aliviado. E até a gente acha que Deus está um pouquinho mais satisfeito, um pouquinho mais aliviado, e a gente vai, só que no fundo, eu lembro, eu adolescente, fazia essa oração, Deus, mas pior que amanhã eu sei que vou fazer a mesma coisa. E aí chega no dia seguinte, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu falei, bom, daí eu oro aquele 1 João 1,9, vai dar tudo certo. E a gente usa da Bíblia, né? Da instrução que João deu, e a gente vai se safando. Mas a origem, a causa das coisas, a gente nunca trata. E a gente tenta sair pela direita, sair pela esquerda, né? Sair pela tangente com Deus, e achando que Deus vai ficar de boa. Se eu chegar para você todo dia, e te pedir perdão todo dia, eu sei que você tem que me perdoar, né? Porque você é um cristão, você tem que me perdoar. Então, fiz um monte de coisa, e, cara, me perdoe, mas amanhã eu vou fazer tudo de novo, tá? Aí eu volto e Paulo, né? Me perdoe, mas amanhã eu vou fazer tudo de novo, tá? Que tipo de relacionamento seria esse? Nocivo, horrível, né? E Deus olha para a gente assim, cara, não é isso que eu quero de você, eu não quero que você venha aqui todo dia, tentar me fazer me sentir bem, eu já estou bem, eu já estou tranquilo. Eu preciso corrigir teu coração, eu preciso ajudar você, e não é assim.
Porque a gente acha que confessar é simplesmente pôr para fora. E a gente vai perceber aqui que não é. Então, primeira coisa, confessar é uma intenção para mudança. Confissão não é só pôr para fora. A confissão, ela exige mudança. João Batista, quando estava lá para batizar as pessoas no batismo de arrependimento, dizia para algumas pessoas: vocês, raça de víboras, fariseus, tragam frutos dignos de arrependimento. Não pode ser fachada, não pode ser por fazer, não pode ser só para os outros verem. Você precisa fazer isso. A tua confissão exige mudança. Você não pode confessar para tentar se livrar da culpa, porque ela não vai embora. A culpa não vai embora. Enquanto você não mudar o teu comportamento, a culpa permanece em você, o peso continua em você, e você sabe disso. E eu sei disso, porque o nosso coração continua indo conosco em todos os lugares. Então, nós normalmente tentamos usar essa confissão para nos livrar da culpa e nos livrar de Deus. Eu preciso tirar Deus das minhas costas, eu preciso tirar Deus da cobrança, eu preciso me livrar desse cobrador, desse acusador. E a gente considera que Deus é acusador, quando na verdade nós sabemos que o nosso inimigo é o acusador. Mas a gente sente que Deus está nos acusando, e a gente tenta se livrar dele. Tá bom, vou confessar. Pronto, confessei, está satisfeito? Né? E a gente se sente melhor, achamos que Deus agora está do nosso lado, e a gente cria uma superstição religiosa, e achamos que tudo agora ficou em paz. Estamos com as coisas em pratos limpos. Infelizmente, não é assim, é um tipo de relacionamento nocivo. Eu não posso tratar as pessoas desse jeito, não posso tratar Deus desse jeito e usar de um versículo contra ele. Ó, legalmente, aqui pela quinta emenda, sei lá, parágrafo não sei o que tal, eu estou em paz, está tranquilo, já confessei. Mas confissão é mudança. Confissão está conectada a arrependimento, e arrependimento está conectada a mudança de atitude. E eu quero que vocês percebam o coração de Deus. Deus nunca mudou. No Antigo Testamento, antes de Moisés, em Cristo e depois de Cristo, a maneira que Deus age, a maneira que Deus vê as coisas, continua sendo do mesmo modo. Em Números 5, versículos 5 a 7, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Então, bacana, confesse, ó, roubei. Quanto você roubou? 100. Então, 120. É o que se deve. Não, mas foi 100. Não, 120. Acrescenta 1/5. Tem algum advogado aí, Nedson? 1/5, o advogado gosta dele. 1/5, 20%. Acrescenta 1/5. Deus não estava interessado em simplesmente a pessoa da boca para fora falar assim: foi mal, te roubei. Desculpa lá. Ah, que bom, tá bom, que bom que você confessou. Mas agora me pague. 100? Não, 120. Você veja como Deus olha para a situação e Ele não quer só uma confissão de boca. Ele quer que você entre em ação. Você precisa ter uma atitude, porque se você roubar de novo, por 20% por roubo, de prejuízo, eu vou quebrar. Não tem condições. Quando você olha no Novo Testamento, aí quem de vocês é velho de igreja, né? Sabe, conhece aquela música de Zaqueu. Zaqueu pequeno como um anãozinho. Como um anãozinho, sim. Querendo então ver o mestre passar, numa árvore ele subiu. Não conhece? Ninguém conhece essa musiquinha? Glória a Deus, tem uma irmã assim com mais de 50 anos. Tá bom? Ninguém mais conhece essa música.
Meu Deus do céu. Depois eu vou falar uma série sobre mentira. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, depois que Zaqueu desceu, Zaqueu, desce depressa, pousar contigo eu hoje vou, pousar contigo eu hoje vou. Aí Zaqueu desce depressa da árvore e vai correndo para casa, faz um banquete, vem um monte de publicano, um monte de cobrador de impostos. E Jesus está lá sentado à mesa, e Zaqueu feliz da vida, que Jesus deu atenção para ele, mesmo ele sendo, não era um homem pequenininho, bonitinho, ele era terrível, ele era um cobrador de impostos, ele era traidor da nação, era um cara que ninguém queria saber, queriam matar o cara. E Jesus vai na casa dele e ele disse, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse, não Zaqueu, não precisa, só confessar está bom. Jesus não disse isso. Jesus não segurou o cara, não Zaqueu, só confessa para mim, vem no teu secreto aqui comigo e confessa para mim que está o suficiente, cara, tá louco de bom, não precisa fazer mais nada, só confessar, só põe para fora, e você vai ficar feliz, leve que nem uma pluma, vai sair feliz na vida. E Jesus disse, hoje entrou a salvação nessa casa, porque ele fez alguma coisa, ele mudou de atitude, ele fez algo. Jesus não falou para Zaqueu que pedir perdão é o suficiente, tem que fazer alguma coisa, e não importa quem você seja, não importa se é presidente ou se é presidiário, todos nós temos que seguir esse conceito, esses princípios do Rei dos Reis, ele que estabeleceu como que funciona, porque é para o seu bem, é para que você se livre deste peso. Mas Jesus claramente destaca a importância de estar num relacionamento correto com o nosso credor. Deus já está resolvido, Ele não precisa que você trate Ele bem, Ele está resolvido. Mas quando Ele vê você devendo algo para alguém, olha o que Jesus fala em Mateus 5, 23 a 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. A proporção, a importância que Jesus dá no reino de Deus, você não compra Deus, você não consegue comprar Deus com uma oferta, e você não consegue livrar-se do peso do teu coração, da culpa, simplesmente trazendo uma oferta para Deus, cantando para Ele. Isso tudo é muito bom, mas Ele diz para você, olha, quer ficar certo? Quer ficar bem? Se acerte com o teu irmão. E é lógico, gente, Paulo fala assim, no que depender de vós, tenha paz com todos os homens, mas às vezes foge da nossa alçada. Então não significa que você vai passar o resto da sua vida tentando ficar bem com alguém. Ok? Você vai lá, pede perdão para a pessoa, né, no que eu errei, no que eu fiz, me perdoe. Se a pessoa perdoar ou não perdoar, aí a brasa quente na cabeça dela. Mas você fez o que você tinha que ter feito. Cumpriu o seu papel. E aí você vem e traz para Deus a sua oferta. Porque, gente, pense, se não tivesse, para o judeu, se não tivesse que pagar 20% a mais, se bastasse confessar para Deus o pecado, será que a pessoa pararia de roubar? Porque sai barato, né? Algumas pessoas, na brincadeira, já disseram o seguinte, um ladrão pensando, bom, é mais fácil eu roubar a bicicleta de alguém, e eu peço perdão para Deus, e está perdoado. Por que eu vou trabalhar? Então, eu fui para a África uma vez, a gente conversando sobre esse tipo de cultura, e
é um pessoal que saiu de uma guerra civil, da Libéria, e eles diziam, por que é que eu vou trabalhar para pegar uma coisa que eu quero? Para conquistar uma coisa que eu quero? Se eu estou vendo ali, eu vou lá e pego. Se o cara não quiser me dar, eu tiro dele. Se ele me enfrentar, eu mato ele. É a cultura. É mais fácil ir por esse caminho, mas o coração da pessoa não muda. Então Deus ele estabelece que você precisa, por exemplo, confessar o teu pecado para a pessoa. Você precisa chegar na pessoa, você não consegue desdivorciar e desfazer a nova família que a tua esposa fez. Não consegue. Mas você consegue chegar lá e falar para a família e pedir perdão. Eu fiz isso, 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 isso. Eu errei, eu tirei de você isso, 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 isso. Me perdoe, eu fiz isso assim, 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 me perdoe. Toda vez que você tiver que confessar o teu pecado para Deus, lembre-se, você precisa falar com a pessoa que você roubou. Porque você roubou dela alguma coisa. Você tirou dela a virgindade, você tirou dela o cargo, você tirou dela a promoção, você tirou dela isso, você tirou dela o funcionário, você tirou dela alguém. Você tirou dela alguma coisa. Você roubou a pessoa de alguma coisa. Você está devendo algo para a pessoa. A única maneira de você se livrar da culpa, desta dívida, é pedindo perdão para a pessoa. Você não tem outra saída. Não basta, mas se a pessoa morreu, ok. De repente falar para algum familiar. Ou de repente vai ser só com Deus. Mas, 99% dos casos, você vai encontrar uma maneira para fazer esse acerto face a face. Porque Deus ele vai trabalhar com você. E as peras vão deixar de cair no teu quintal. Porque você vai cortar o pé de pera. Vai custar caro para você. É muito barato você pedir perdão para Deus. Muito barato. Você precisa pedir perdão para a pessoa. Você precisa reconhecer o que é que você roubou dela. É fundamental, senão você não terá cura. Tiago fala sobre isso. Tiago fala, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. O processo de cura acontece na confissão. E não simplesmente para Deus. Você precisa confessar para a pessoa, senão você não muda, você não vai ser curado, as peras vão continuar caindo no seu quintal. Então talvez você já esteja montando uma lista, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Né? E assim, a gente uma vez fez um retiro, e foi horrível, o tiro saiu pela culatra. E aí, olha, então se você... Só que a pessoa inverteu, né? Se você tem alguma coisa contra alguém, vá até ela e fale. Só que é o contrário, né? Se a pessoa tem uma coisa contra você, você vai lá e fala. E aí as pessoas, o cara fez errado o apelo e fez uma fila num dos caras do retiro. Mas sabe, uma fila assim, umas 15, 20 pessoas assim, o cara assim... Meu Deus, eu sou tão terrível assim, né? Que as pessoas iam lá dizer, eu perdoo você porque você fez isso, 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 isso. Próximo, eu perdoo você porque você fez isso, 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 isso. E mais isso. Aí vem, eu perdoo, sabe, assistiram o piloto, aperta o cinto que o piloto sumiu? Não vou nem continuar aqui. Que está a mulher desesperada, entrando em pânico, né? Aí chega a comissária assim, calma, 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 pá, pá. Aí, deixa comigo. Calma, calma. Aí tem uma fila assim de pessoas querendo se voluntariar para ajudar a pessoa a ficar calma, né? Aí, num dos caras está um cara de luva de boxe, ó. Pronto para fazer ela se acalmar. É fácil confessar meu pecado para Deus, né, gente? É muito fácil. Deus me perdoe, a pera caiu. Mas para cortar o pé de pera, você precisa confessar o teu pecado contra quem você pecou. E aí, provavelmente, na sabedoria de Deus, provavelmente você não vai ter tanta disposição de pecar contra ela de novo.
Porque começa a ficar mais difícil, né? Cara, eu não vou fazer isso de novo com ele, porque depois vou ter que pedir perdão para ele de novo, aí vai ficar muito feio. Vai ficar bem mais difícil. Então, perceba a sabedoria de Deus para transformar o teu coração. Para que você seja curado, Ele exige que você fale com a pessoa. Não me venha com churumelas, não me venha com uma canção, não me venha com uma oferta, não me venha com um monte de coisa lindinha, frufruzinho, Instagram, não sei o que. Aliás, começamos, 1º de abril, a mudar o Instagram, né? Cada um de nós que pousava, né, a não ser que você trabalhe com o Instagram de maneira profissional, né, e você vive do seu corpo, não sei o que e tal, fique à vontade, continue trabalhando. Mas, se você só posta no Instagram, porque está todo mundo postando, né, e você posta de biquíni, não sei o que, né? Esse mês, a minha proposta para vocês é, poste um versículo bíblico, poste uma mensagem que levante alguém, que se aproxime alguém de Deus, né? Se você trabalha com Instagram e precisa fazer as coisas que está fazendo, continue, né? Mas eu, por exemplo, que nem posto no Instagram, né, eu talvez vou parar de postar eu de sunga, né? Isso, Cris? Eu não posto. Mas poste um versículo, né? Mude. Veja a consequência disso, né? Então, provavelmente, você confessando o teu pecado para a pessoa, diretamente para ela, o teu coração vai mudar e ali você vai cortar aquele pé de pera. A proposta de Deus, ela é muito simples. E eu não vou nem ficar me alongando mais nesse primeiro ponto, né? Porque se a gente não cuidar desse tipo de culpa, desse tipo de dívida, se eu sinto que eu devo algo para você, eu me sinto culpado e eu começo a me acusar de que eu não atendi as minhas expectativas, eu não atendi as suas expectativas, vai passar um tempo, daqui a pouco você entra num segundo inimigo, que se chama raiva, aonde eu acho que você me deve. E aí eu começo a transferir a culpa para você, mas isso vai ficar para domingo que vem. Eu quero convidar você a ficar em pé, quero chamar aqui na frente a Panda C3, a Panda, né, da Alemanha, assim, todo mundo vem cantar. Samuel, Gustavo Ross. Tem ceia, meu Deus do céu, 1º de abril? Mentira, não é? Tem ceia mesmo? Então, cadê a ceia? Viu? O pessoal esqueceu da ceia, Cris. Não tem ceia. Esqueceram da ceia. Não tem ceia. Tem ceia? Cadê a ceia? Está vindo a ceia. Estão fazendo a ceia, estão prensando as uvas. Estão pisando na... Olha aí, ó. Fordinha! Já viu o filme? Pessoal, nós temos que fazer ela assistir o filme John Carter. Assista o filme John Carter. Vamos, cadê a turma? Estão chegando? Vou esperar chegar aqui na frente. Calma, gente, é a ceia, mas está tudo bem, tá? Está tudo certo, não fiquem tensos. Tá tudo tranquilo. Vamos agradecer pelos elementos aqui, pelo pão. Não é um pão, nós temos que partir pão, né? Já saiu da pandemia. Vamos partir pão. Lava as mãos, né? Não, vamos ser que nem os discípulos, nem lava a mão. Né? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por derramar tanta sabedoria de uma maneira simples que cada um de nós pode fazer. Todos nós podemos fazer aquilo que o Senhor coloca na sua palavra. Nós podemos nos entregar a Jesus, podemos pedir perdão para as pessoas. É possível fazer isso, Senhor. E é possível
cortar o mal pela raiz. É possível guardar o nosso coração. Guardar o coração de coisas ruins e permitir apenas que as coisas boas entrem. Livra-nos da aparência do mal, Senhor. Guarda-nos, Senhor, em santidade. Ajuda-nos como teu povo a termos um coração sensível ao teu Espírito Santo. E Pai, nesse momento nós queremos te agradecer do fundo do nosso coração, eternamente, Senhor. Muito obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus a esse mundo, encarnado como homem, viveu entre nós, viveu as nossas dores, viveu em obediência a Ti, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas Ele se esvaziou. Jesus, o Senhor se esvaziou de si mesmo, e o Senhor nos serviu, e o Senhor foi obediente ao Pai, por amor ao Pai, por amor a nós. O Senhor foi obediente até a morte, e inclusive a morte mais vergonhosa do tempo, morte de cruz. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro, e o Senhor se tornou maldição por nós. O Senhor assumiu o nosso lugar. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu pelo meu irmão, pela minha irmã, e nós entregamos nossa vida a Ti, Jesus. Dizemos que Tu és o nosso Senhor, Tu és o dono da nossa vida, e nós queremos Te agradecer. Queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor ressuscitou o Seu Filho Jesus, e Ele venceu a morte, e nos deu a esperança de que ainda que morramos, viveremos. Por causa do sangue de Jesus, por causa do corpo de Cristo que foi partido, nós queremos consagrar a Ti esses elementos, esse suco da vide, esse pão. Nós queremos apresentar a Ti e Te agradecer por eles e pelo que eles representam, Senhor. Pai, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos pegar cada um de nós. Três. Foi feia a semana, hein? Hã? É. Se alguém chegar ajoelhando assim, andando pela frente, aí... Mas que bom. Desculpa a brincadeira, tá, gente? É a tensão do momento. Vamos comer juntos? Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado, Jesus. Vamos tomar. Obrigado, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada um de nós aqui, Senhor, em nome de Jesus, para que cada um tenha uma semana, eu não digo simplesmente vitoriosa, Pai, mas eu digo uma semana com uma consciência de estar na Sua presença. Pai, eu peço que cada um aqui tenha uma semana consciente de que estamos debaixo dos Teus olhos, e olhos atentos para se mostrar forte para com aqueles que são fiéis a Ti, Senhor. Acompanha-nos nessa semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.